Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua causa me consumirá, por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus está em Jerusalém por causa da Páscoa dos judeus, e ali Jesus vai no templo e vê que ali no templo havia se tornado um mercado, porque no templo de Jesus se oferecia sacrifícios. O próprio Jesus, a palavra de Deus nos fala que Jesus, quando foi apresentado no templo, foi feito o sacrifício de 2 rolinhas. E ali aos arredores do templo, como era o lugar onde as pessoas compravam os animais para serem sacrificados, ali se tornou uma grande área de comércio. Na verdade, uma feira. E Jesus, vendo no que tinha sido se transformado no templo, Jesus mesmo falando que queria a misericórdia e não o sacrifício, Jesus faz um chicote e ali vai pegar, expulsar todos os templos, ali as ovelhas, os bois, os animais, falando para eles: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus estava recriminando o povo, porque se aproveitavam da tradição judaica de oferecer sacrifícios holocaustos a Deus, e ali tinha se tornado uma feira livre. E a palavra de Deus vai dizer, para justificar assim os discípulos se lembrando, dizer que o zelo por tua casa me consumirá Jesus. E os judeus vão perguntar a Jesus que sinal eles dão. Jesus dá àquele povo agindo daquela forma. E Jesus vai falar da sua paixão e morte. Destruir este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus não fala do templo de pedra, não fala do templo que demorou mais de 40 anos para ser construído, mas Jesus fala do seu corpo crucificado, o qual os judeus entregaram ele para ser sacrificado na cruz. Jesus, no 3º dia, ressuscita. É isso que Jesus quer nos mostrar, que ele venceu a morte, que Jesus, por ser Deus, vence a morte e ressuscita no 3º dia. Jesus vai também nos mostrar, quando Jesus ressuscita, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram nele e na sua palavra.
na Escritura e na Palavra. Jesus verdadeiramente vence os mortos, vence a morte e, através da sua ressurreição, ele abre as portas do céu. É Jesus vencendo a morte, vencendo as trevas e ali a luz prevalecendo, iluminando a cada um de nós. Nós podemos, meus irmãos, agora não mais adorar ali naquele tempo, mas adorar verdadeiramente o Cristo ressuscitado, como a palavra de Deus vai dizer em São João, capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito de verdade. Na verdade, quer dizer que adorarão o Cristo ressuscitado. E Jesus ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o zelo também pela Igreja de Cristo tome conta de cada um de nós, que tantas ideologias nefastas sendo colocadas ali dentro da nossa igreja, como o Papa Paulo VI vai dizer, que a fumaça de Satanás entrou na igreja, porque tantas pessoas, tantos padres, tantos bispos já não acreditam na Eucaristia, já não acreditam, não pregam o inferno, como consequência pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Que nós sejamos zelosos com a palavra de Deus e com a sua igreja, e assim possamos, como o Papa João Paulo II vai dizer, nem que voltemos a ser apenas 12, mas esses 12 fiéis à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.